Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui então a mais uma aula para o pessoal que está no ensino médio e é a aula de cinemática de novo, mais um pouquinho de exercícios, só que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa além do exercício. A Alejandra vai me ajudar nessa, né, Ali? Diz aí, acabou de chegar aqui. Oi. E eu vou explicar para a Alejandra e depois eu vou mostrar um simulador. Essa aula é uma aula bem interessante porque a Alejandra aí tá fazendo um curso aí de animação, um curso de design de jogos, não sei o que ela está fazendo ali, mas ela sabe bastante sobre as simulações. A gente pode discutir isso também durante essa aula aqui então, tá? Para situar a gente aqui, eu vou ler essa questão. É uma questão de uma pessoa fazendo uma brincadeira, né? É uma brincadeira um pouco arriscada, que é o tal do bungee jump, né? A pessoa pula e aí tem um cabo que vai segurar a pessoa, daí esse cabo vai puxar a pessoa de volta, né? Tá, então tem isso daí. A questão ela fala do seguinte: você consegue ler, Ali? Consigo. Sim. Tá, então, ó, vou ler, me acompanha. E aí ele vai ter alguma coisa a ver com a tal da altura aqui, tá? Essa altura aí que a gente vai ter que falar um pouquinho a respeito. Por quê? Porque a altura é mudança de posição, né? Então a pessoa tava lá em cima, daí pulou. Vou fazer aqui na cintura, né? Amarrado na cintura. Aí a pessoa pulou. Então ela estava numa determinada altura, pode ser o zero, e aí ela chegou até 25, por exemplo. Ou o contrário, né? Aqui pode ser o 25 e lá no chão pode ser o zero, né? Ou no ponto máximo, tá? Isso daí é o quê? É uma diferença de lugares. E se a gente tem diferenças de lugares, a gente pode fazer as equações da cinemática. Isso é uma coisa bem interessante de se fazer para a gente poder entender como que funciona o movimento, né? Então, se você está aqui acompanhando essa aula de física, espero que você fique até o final, tá? Porque eu vou mostrar para vocês, além da questão, essa aqui é uma questão de vestibular, vou mostrar também um simulador, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Lá em Brotas, lá no Rio Grande do Sul, né? É quase um bungee jump, mas ligeiramente menor. Tá, um bungee jump, então, seria uma coisa muito grande. A 60 metros do chão, a queda livre em Brotas dá até frio na barriga só de olhar. Mas a queda livre, na verdade, é bem menor. Ela tem 25 metros. Então, tem um penhasco de 60 metros e tem uma queda livre de. Penhasco tem 60 metros e a queda livre é de 25 metros, né? Então, ali do zero até lá embaixo tem 25 metros. Considera-se que a resistência do ar seja desprezível, ou seja, se você pulasse, o ar não vai te frear, né? Não vai atrapalhar o movimento. Que a aceleração da gravidade no local seja igual a 10. Alejandra, sabe o que é a aceleração da gravidade? Uhum. Sim, você usa isso nos jogos? É, Na animação, né? Na animação, na verdade. Se sim, quando você faz uma animação, obrigatoriamente tem que ter ali uma força prendendo o personagem no chão, né? tem. Aí dependendo de quanta aceleração você quiser que o objeto tenha, ou o personagem, depende da quantidade de. Por exemplo, quanto mais devagar você quiser, mais você vai ter que fazer no mesmo lugar. Não entendi como assim. Por exemplo, você tem os Eu quero explicar é mais aplicativos, rápido. eles têm várias folhas. Aí, para o objeto ir mais devagar, você tem que desenhar ele mais perto, tipo, desenhar ele no mesmo lugar, porém mais perto, para ir mais devagar. Aí, se você quiser que ele vá mais rápido, vai desenhar ele mais longe. Entendi. Então, assim, ó, se a gente imaginar, né, que a pessoa tá pulando aqui, a pessoa é essa bolinha que eu tô fazendo aqui agora, essa bolinha circulada de Uhum. branco. Então, essa bolinha ela vai cair, então a pessoa, simulando a pessoa, né? Ali no comecinho, então, ela começa a ter movimentos bem próximos, né? As Uhum. folhas que você falou, que legal, isso é legal, como se fosse uma folha em cima da outra, né? E o nome desse assunto aqui é cinemática, que se remete a gente ao cinema. E o cinema é o quê? É uma folha em cima da outra, né? Para você fazer lá, girando o negocinho, a bobina lá dentro, né? E o cinema, então, é uma coisa que é desse jeito. Quando eles estão próximos, assim, então o personagem acaba não se deslocando muito, né? Isso tem a ver, então, com o deslocamento aqui, ó. Né? E esse deslocamento a gente aprendeu nas equações da cinemática, que é equações horárias. Velocidade média, perdão, gente, velocidade constante, aí você tem essa equação. Ou se você tem uma aceleração, que no caso a gente tem aqui, né?
aí você tem uma equação maior. O pessoal tem o costume de chamar isso daqui na escola, nos colégios aí, né? De tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, de sorvete e sorvetão, que é o jeito da gente guardar a questão na cabeça, né? S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Né? Eu não gosto muito de falar isso, só que o pessoal gosta, e quando eles falam isso, eles lembram mais. Então, se você lembra, né, fala aí também que a de cima é o sorvete, movimento retilíneo e uniforme. Uma queda é o movimento retilíneo? Ah, é sim, né? Tá caindo em linha reta. Então, daqui até lá embaixo tem uma linha reta. Vou fazer de vermelho aqui. Tem uma linha reta. Tá, então é retilíneo. Mas é uniforme? Não é. Por quê? Por causa que, igual a Alejandra falou pra gente, as folhas aqui, a distância entre uma foto e outra, entre uma posição e outra, é diferente. Então, no primeiro instante, é diferente do segundo, que é diferente do terceiro. Isso diz para mim que ele está sendo acelerado. Né? Na aula anterior que eu gravei de um corpo acelerado também, que ele mudava com velocidade bem rápido. Nessa daqui, a gente não pode usar a equação de MRU, a gente tem que usar a equação de baixo, que não é o sorvete, é o sorvetão. Por que é o sorvetão? Porque ela tem um valor ao quadrado ali. Tá? E a velocidade ali é a velocidade inicial. Tá? Uma coisa que é legal, que isso daqui é uma queda livre, tá? Tem ali, ó, a pessoa vai fazer a pergunta, ó. Nessa atração, aqui, ó, nessa atração, o salto se dê a partir do repouso. O tempo total em que uma pessoa experimenta a sensação de queda antes de começar a ser freada pela corda elástica é de quanto? Né? Então, para você calcular o tempo de queda, você ia ter que usar uma equação do movimento uniformemente variado, porque existe uma aceleração para baixo. Você concorda comigo, né, Ali? Uhum. Tanto para baixo quanto para você fazer movimentos de lançamento, né? Se você é da ETEC aí, tá me acompanhando e tem alguma atividade de lançamento para fazer, deixa nos comentários aí que a gente faz um vídeo só disso. Porque eu vou mostrar que o simulador vai ser um lançamento, né? E tem que existir essa gravidade para o simulador funcionar direito. Essa gravidade aponta sempre para baixo, tá? Então, se eu fizer lá, a pessoa está no espaço zero e depois ela percorreu até uma posição, por exemplo, 25. Aí basta eu saber qual foi a velocidade inicial dela e eu saber a aceleração. A aceleração é a gravidade, que eu sei o tempo que ela demora. Tá? Basta eu fazer o quê? Eu colocar naquela funçãozinha lá, né? S igual a S0 mais a velocidade do começo vezes o tempo mais a aceleração ao quadrado, perdão, a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? E ele fala ali, não, né? Isso aqui é um enunciado de um vestibular, né? A Alejandra tem vontade de fazer algum vestibular para alguma faculdade? Ou ainda não? Bom, eu tá nos meus planos fazer uma faculdade de artes, no caso. Que legal, que legal. E não parece, mas tem bastante de física nisso, né? Você me falou Uhum. que tem muita física envolvida, né? E o que seria essas posições? São valores, né? Esses S's aqui são valores. A velocidade é valor. A aceleração aqui, no caso, é a gravidade, mas também é um valor, né? Na questão, ele deu a gravidade. Mas olha que coisa legal. A posição inicial é o zero, lá em cima. Então, esse negócio que está aqui como S0, ele vai sumir da minha equação, ele desaparece, porque é zero. Eu posso tirar fora. E a pessoa também ela não pulou para baixo, porque não dá, né? Então ela só se lançou, É. só se arremessou. Então não tem velocidade de início também. Então zero vezes o tempo é zero também. Aí isso se transforma, olha que legal, isso é muito legal. Porque essa equação, que ela era uma equação grandona, ela se transforma nessa minha posição final, né? É somente esse S sozinho aqui, que vai ser a altura, né? Eu acho que você concorda comigo, né, Alejandro? Uhum. Quanto mais tempo tá caindo, mais altura vai percorrer, né? É. Tá? Então aí a gente chama de altura. Geralmente a altura a gente usa a letra H, tá bom? Ah, mas ali tava a letra S. É claro, espaço. A altura é um espaço também, né? Tá? Mas por que eu estou mudando? Porque agora esse daqui vai ser um movimento que a gente chama de movimento na vertical. E no lugar da aceleração, eu vou colocar a gravidade. Então, aonde está a letrinha A, eu vou pôr a gravidade. E o T? Ele fica T ao quadrado mesmo, dividido por 2.
E aí, ó, basta eu saber, né? Isso aqui é uma equação, né? Alejandra, me fala, o que é uma equação? Seus professores de matemática te ensinaram? Ah, eu não te dei aula de matemática, te dei aula de ciências. Uma equação? Eu comentei sobre isso hoje com o pessoal da minha turma lá na ETEC. Que é uma equação. Tipo, um significado? Na língua portuguesa. Uma equação é como se fosse uma balancinha, assim, ó. Tem que ficar sempre equilibrado dos dois lados. Então, você está Ah, equacionando com valores que você consegue comparar. Tá? Se você somar dos dois lados, se você, aquele negócio da matemática, né? Se você soma um aqui, você uhum, tem que somar um desse lado também. Aí você mantém a equação valendo, mantém ela equilibrada. Tá? uhum. Uma equação diz que você está medindo valores. E no caso de uma queda, a gente usa essa equação aqui, ou seja, a altura ela vai depender da gravidade, claro, faz sentido, né? Como você falou, se você quiser que ele caia mais rápido, você tem que fazer as cenas mais rápidas. Então a gravidade do desenho fica maior. Sim. Ele percorre as alturas aqui, ó, esses Hzinhos aqui, né? Ele percorre essas alturas Uhum. cada vez mais distantes, né? Então ele está ficando mais rápido. Tá? E o tempo aqui ao quadrado? O tempo ao quadrado quanto mais tempo percorre, mais longe vai ficar ainda. Porque é um valor ao quadrado, né? Tá, mas e o que eu faço com essa equação? A questão aqui perguntou assim, ó. Ah, numa queda de 25 metros. Numa queda de 25 metros. Qual é o tempo? Então, o que a gente faz? A gente equaciona. Na matemática você faz isso, na química você faz isso bastante, né? Naquelas formulazinhas de equacionar Sim. o equilíbrio. E aqui você faz isso para equacionar, saber aonde chega o objeto. Então, se eu preciso saber da altura, eu tenho que saber o tempo. Se eu quero saber o tempo, eu tenho que saber a altura. E aí ele me deu a altura na questão, que é 25. E quando a gente coloca o 25 no lugar do H, olha que legal que fica isso. Fica 25 no lugar do H. O 2 que está dividindo vai passar lá e para cima multiplicando. Vai lá junto com o H, né? A gravidade que está lá junto com o tempo desce. A gravidade, a questão falou aqui que ela é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então o valor que você vai pôr é 10. E do lado de cá eu vou ter o tempo ao quadrado. Está elevado ao quadrado ali, ó. Tempo ao quadrado. Tá, e aí? E aí vai aparecer um valor aqui, ó. Isso daqui está equacionado. Então é só eu resolver matematicamente. Então agora você usa da matemática e o resultado vai ser o tempo. Né? Inclusive essas questões de calcule o tempo, cai o tempo todo, o tempo inteiro nas questões de física, na prova de vocês, né? Para vocês irem bem na cinemática, para vocês irem bem. Até na química cai velocidade de reação, que é o tempo. Verdade. Então aqui 25 vezes 2 dá 50. Dividido por 10. 50 dividido por 10. Vai, Alejandro. De cabeça. 5? 5. Então dá 5 segundos, a pessoa vai cair por 5 segundos. Não é. O tempo ao quadrado é 5. Então significa que o tempo que eu vou colocar ali, ele é raiz desse valor. Então é raiz de 5 segundos. É 2, alguma coisa, né, gente? 2,1 alguma coisa. Então dá uma queda de 2 segundos. 1, 2, e já volta. Já volta, né? Então você consegue descobrir isso a partir da equação. Doido, né? Aham. Quanto mais próximo o jogo é da realidade que a gente tem, mais dentro das equações físicas tem mesmo, né? Por isso que aqueles joguinhos mais antigos tem um monte de bug. E os mais novos são bem mais detalhados, né? Tem mais leis por trás. E para finalizar, dá para ver o simulador aí, Alejandra? Dá. Sim. Tá? Então, ó, o que foi falado ali? A pessoa pode cair, que é o bungee jump, né? Pulou, uou! Que vai existir, então, nesse sentido, a gravidade. Sempre puxando para baixo, tá?
Gente, e é no sentido vertical mesmo, tá? Eu fiz aqui tortinho, mas ela é exatamente vertical. Isso é a lei de Newton, da gravidade, que ele descobriu. Ele via que a maçã caía no sentido da Terra, a maçã semelhante à Lua. A Lua também. Então ele falou: será que não tem uma lei que envolve os dois? A Lua girando em torno da Terra e a maçã caindo? E ele descobriu a gravidade. E é a gravidade? A gravidade é um ladrão. Ela rouba o tempo inteiro. O tempo inteiro que você está conectado a um planeta, ela está te roubando aquele valor que aparece ali. Que valor? No caso da nossa gravidade, é 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, se você quer correr para cima, por exemplo, dando um pulo, se você quer correr, você é freado. Né? Aqui tem o simulador do disparo. Ó. Ele sobe e é freado. Ele sobe e é freado. Né? A gente, acontece isso, né? Você quer pular e a gente é freado. Certo? Tá, e como que a pessoa fez esse simulador, Alejandra? Como que o cara inventou esse simulador? Ó, tem uma fita de medir aqui, se eu quiser, ó. Posso vir aqui e medir, ó. Como que você acha que ele inventou isso? Isso aí. Ele colocou as leis da física dentro do programa. É, né? Porque Se você pensar, sei lá, no Roblox, por pra exemplo, fazer um o jogo Roblox tem as também. leis da física. Oi? Pra fazer um jogo também tem que ter matemática, física. Você não tem que definir um espaço, você fala assim, defina um lugar aonde vai existir o Aham. jogo. Então, isso é a Tem que física. definir lugar, um tempo. O tempo, isso aí, tá? E só para finalizar aqui então, a gravidade ela só existe nesse sentido, né? De baixo para cima. De baixo para cima É, não, né, pô? De cima para baixo. Senão a gente ia sair voando o tempo todo. sim. Então é nesse sentido aqui, a gravidade, tá? Tá, mas o que que isso influencia? Ela influencia no lançamento de projéteis, por exemplo, né? Então, se você vai fazer um lançamento de projétil, vou virar aqui agora, ó, com uma inclinação de 45 graus, 45 graus, e eu disparo isso agora, eu tenho uma distância máxima que eu alcanço, e isso depende da gravidade. Se eu mudar a minha gravidade, eu acho que esse daqui não tem isso. Não, não tem. Mas tem uma parte do programa que eu posso mudar a gravidade. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu posso trocar o objeto. Ao invés de eu disparar uma abóbora, eu vou disparar aqui um piano. Ser humano não, né, gente? Eu vou disparar um piano. Ele disparou um piano, tá? E para fazer esse movimento aqui, ó, certinho, adivinha? Esse espaço aqui certinho de uma linha até outra, é tudo cálculo usando aquelas funções que eu acabei de mostrar. Para frente, para frente aqui, ó, nesse sentido do canhão onde ele está apontando, vai sempre ser movimento retilíneo e uniforme. Ele nunca vai mudar essa velocidade. Porém, a velocidade que vem para baixo, ele sempre vai mudar. Por quê? Porque existe uma gravidade e a gravidade vai roubando a velocidade. Então, se ela começou com uma velocidade zero, depois de um tempo ela é menos 10. Então, ele começou a virar para baixo. E aí vai aumentando menos 20, menos 30, menos 40, e vai ficando cada vez mais rápido, né? Percorrendo espaços aqui maiores, né? E para frente não, tá? O simulador mostra isso. O simulador mostra isso e é bem legal de ver essa parte, ó. Quando a gente faz o disparo deles mostrando as setas. O nome dessas setas são componentes. Eu vou falar mais dos componentes na aula de soma vetorial, olha lá, estão vendo? Vou disparar só um canhão. Assim. Tá vendo a seta? Tô. Esconder a gente. Né? E o que essa seta significa? Nesse caso, a seta verde significa velocidade. A seta amarela significa aceleração. Se você vê, ó, deixa eu pôr aqui também, ó, amarelinha. Ó, a amarela tá sempre para baixo. Vou pôr todas aqui.
Velocidade e aceleração. Velocidade e... Eita, não vai dar? E, tipo, lá na animação, para você animar qualquer objeto, qualquer coisa assim, o bom seria você estudar esse objeto primeiro, ver qual que é a gravidade, a velocidade dele, por exemplo, quando ele cai, Uhum. para ver como ele reage, para você depois animar. Por exemplo, um tijolo, quando ele cai diferente que uma bola. Nossa, isso é demais, isso é demais. Você viu que ele tinha como trocar ali os objetos, né? Nesse caso aqui, Aham, ele não considera o formato. Mas tem uma parte aqui, ó, do programinha, ó, que tá escrito aqui, ó, resistência do ar, tá vendo? aham. Tá? Daí nessa parte a gente consegue mudar isso. E o que que seria essa tal dessa resistência do ar? Se eu aumentar esse negócio da resistência, ou tirar ele, vou tirar ele. Ó, eu não mexi no canhão, eu tirei a resistência do ar. O que acontece, ó? Foi mais longe. Hum, E a resistência do ar puxava esse negócio para trás. E uma coisa que é legal, ó, quando você tira a resistência do ar, fica exatamente para baixo. Então ele faz um desenho que é simétrico, ó. O meio dele tá exatamente lá em cima, bem aqui em cima, sim. né? E agora se eu coloco a resistência do ar, ela freia a minha bola, né? E eu consigo mudar o tamanho da bola também, ó. Deixar uma bola de 1 metro, ó, maior. Freou mais, tá vendo? Aham. Porque as que o ar mudou mais, tem uma área de contato maior. Dá para eu mudar o peso, fazer uma bola bem pesada, tá? Ó, foi mais longe, tinha mais vontade de movimento, foi mais longe, né? Tinha uma inércia maior, tá? E aí, Ali, quero saber de uma coisa. Hum, Gostou da aula? gostei. E é muito doido, né? Porque a física a gente usa ela, então, tanto para fazer cálculo, e a gente usa ela, então, para fazer jogos, né? Tá tudo dentro disso daí também. Aham. Tá bom? Filmes, animação também. Uhum. Alguma pergunta? Não, Não? Então a gente fica aqui por enquanto. Tudo bem? Tudo bem? Então um abraço tudo? para vocês aí. Qualquer dúvida, deixa as dúvidas nos comentários e a gente conversa. Até a Tá próxima. bom. Gostei muito dessa aula aqui. Gostei demais mesmo. Até a Aula, próxima aula também. de simulado.